Senador Jorge Cajuru. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, redes sociais, TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado, meus únicos patrões. A minha fala hoje é sobre a nova regra fiscal elaborada pela equipe econômica do governo Lula para substituir o teto de gastos. Aprovada ontem pelo presidente Lula e já apresentada em linhas gerais aos presidentes e aos líderes da Câmara e aqui do Senado, eu hoje participei da reunião de líderes dos partidos no Senado com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Confesso que fiquei bem impressionado com o que ouvi. Ainda faltam detalhes, mas a proposta inclui zerar o déficit da União em 2024, fazer superávit primário de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026. Pelo que entendi, as despesas correntes do governo serão o parâmetro para o controle dos gastos públicos. As despesas públicas não poderão crescer mais do que 70% da variação da receita, mas os gastos com saúde e educação não entram na regra dos 70% devido à vinculação constitucional. Acho importante destacar que, em dezembro, durante as discussões da PEC da transição, a cobrança era de nova âncora fiscal em agosto. O governo se antecipa e agora, em abril, a proposta já vai ser discutida aqui no Congresso. Frise-se que não é assunto para antagonizar governo e oposição. A nova regra fiscal é de interesse do país. Aqui no Senado, tenho certeza que esse será o balizamento que vai prevalecer durante a tramitação do projeto. Não podemos perder o foco, sabendo que todos terão de trabalhar e muito, em especial o Executivo, com o papel de cumprir o que for acordado politicamente. O governo, com a proposta de âncora fiscal, quer atuar com a previsibilidade e estabilidade, trazendo os pobres de volta ao orçamento e ter mais espaços para o investimento, sobretudo nas políticas públicas essenciais. E o país como um todo certamente almeja menos inflação, redução na taxa de juros, mais investimento privado, atrair recursos do exterior e recuperar o grau de investimento. Enfim, voltar ao crescimento econômico e fazer o desenvolvimento social. É como poderá ser pavimentado o caminho da reconstrução e da pacificação do Brasil. Destaco um aspecto do encontro de líderes no Senado hoje com o ministro Haddad. Ele foi muito claro em dizer que o governo estuda mecanismos para mexer no patrimonialismo brasileiro e acabar com os privilégios de alguns setores da economia, que contam com isenções e benefícios fiscais. Disse ele algo na linha: se quem não paga imposto hoje vier a pagar, senadora Zenaide, o país vai navegar em águas mais tranquilas. Isso inclui a tributação dos jogos eletrônicos, os sites de aposta de cota fixa em prognósticos de resultado esportivo de jogos, o que estaria sendo analisado pela equipe econômica. Sobre esse assunto, inclusive, informei aos ministros Haddad e Padilha sobre o projeto de lei que general Hamilton Mourão e eu apresentamos juntos, que é o de regulamentação do setor. E lhe disse: ministro, após a divulgação do projeto, ele concluiu: alguns empresários vieram me dizer que querem discutir o assunto com o governo. Ou seja, senador astronauta, os empresários, a maioria deles, a maioria quer pagar imposto. Ela aceita a regulamentação.
O que dizem os empresários que não são contra a tributação, então? Apenas consideram que ela não pode ser uniforme. Cada um deve ser tributado de acordo com o seu tamanho, ou seja, de acordo com o seu lucro, proporcionalmente. É uma justiça, porque, a princípio, Haddad propôs que a licença seja de 30 milhões para cada casa de aposta. Não pode. Não tem lógica. A maior, ela pode pagar 30 milhões, mas e aquela que não tem esse lucro? E ele concordou, ele foi aberto ao diálogo. O ministro mostrou-se permeável, então, ao diálogo, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ficou com uma cópia do projeto meu e de Mourão. Reforcei a minha crença na disposição do governo para o diálogo. Rapidamente, Zenaide, querida irmã, eu só fico triste com algo. Eu sou vice-líder do governo e sou independente, eu não sou puxa-saco. Eu já falei aqui, eu odeio a palavra sabugice. O que eu tenho de falar, eu falo. Critiquei essa semana o Lula aqui na tribuna, dizendo, presidente Lula, faça mais e fale menos, por favor. Eu aqui quero fazer uma crítica. Tem gente dentro do PT torcendo contra o trabalho do ministro Haddad na economia. Por quê? Porque temem que ele faça sucesso na economia brasileira e se torne um presidenciável, entre tantos outros que desejam o mesmo em 2026. Ou seja, isso é igual quem é da oposição ser contra o Brasil, ser oposição por oposição. Aí não é amor à pátria, me desculpe. Aí é ódio por ódio, pronto, acabou. Então, o PT precisa dentro dele, eu sou do histórico PSB de Miguel Arraes e de Eduardo Campos. Nosso partido é bem diferente do PT nesse sentido. Nós não temos esse tipo de vaidade, essa fogueira da vaidade, né? Essa fogueira da vaidade, ela é prejudicial, minha irmã Soraya Tronic. Portanto, petistas, querem que eu fale o nome? Eu falo. Gleice, Hoffmann, Mercadante, eles estão torcendo contra o ministro da Economia. Isso é um absurdo, meu Deus do céu. Isso é um absurdo. Daqui a pouco só falta eu ter saudade do Bolsonaro. Agradecidíssimo e, como sempre, presidente Rodrigo Cunha, desculpe a modéstia, mas eu sou o único senador que nunca ouço essa chata, essa aborrecida campainha que tem aí. Ou seja, eu cumpro o meu horário. Eu falo exatamente antes dele ser concluído, tá? Permitam-me a brincadeira e eu vou agora comer um peixe, porque diabético também não gosta de comer carne vermelha. Agradecidíssimo.